Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é quarta-feira, dia 25 de junho, nós estamos na 12ª semana do tempo comum. A fé é o primeiro passo e condição indispensável para que Deus estabeleça conosco sua aliança. Celebremos, pois, respondendo com fé e com bons frutos ao dom divino da aliança. Antífona. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, somos pecadores. Reconheçamos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor, e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor e considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor, que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me
uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor. Gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai. Entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muitos frutos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espigueiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós o conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus faz continuamente aliança com os seres humanos e cumpre o estabelecido.
Cabe às pessoas acreditar e confiar. Há ideologias e propostas religiosas que impactam negativamente os que as seguem, afastando-os do caminho do reino. Vigilância, pois. A avaliação é feita verificando os frutos que elas produzem na sociedade. E nós, amados irmãos, estamos prontos a ficar firmes na aliança que Deus fez conosco? A aliança que Deus fez comigo e com você? A aliança desde os tempos mais antigos. Esta aliança que Deus fez com Abraão é renovada hoje conosco. O que o Senhor nos prometeu, o que o Senhor nos deu, por mais difícil que pareça ser durante a nossa caminhada, é nosso diante de Deus. Mas para isso nós precisamos permanecer firmes com Jesus. Precisamos fazer também a nossa oferta, como fez Abrão, que trouxe as oferendas para Deus, como foi pedido por Deus. Traze-me uma ovelha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rolha e de uma pombinha. Esse foi a oferta de Abrão, pedida por Deus. O que Deus pede hoje a mim para ofertar, a mim e a você, para ofertar a nossa firmeza, a nossa dedicação, a nossa bondade, o nosso amor, o nosso coração na palavra do Senhor. Precisamos permanecer firmes diante do Senhor, carregando sim a nossa cruz, porque a aliança que Deus fez com Abrão é a mesma aliança que Deus fez comigo e com você. Estejamos prontos para o sacrifício. Mas hoje o sacrifício, meu irmão e minha irmã, é o sacrifício do amor. É nos deixarmos levar pela palavra do Senhor em tudo. Que sejamos nós bons pastores. Que sejamos nós árvores boas, que dá bons frutos. Que as nossas atitudes, elas sejam coerentes com as nossas palavras. Que nós possamos, apesar de toda a fragilidade humana, que também nos faz cair no erro, que nós possamos ser bons exemplos. Que nós possamos, nessa batalha diária, oferecer o sacrifício das nossas vidas, para primeiro converter os nossos corações e assim chegarmos no coração daqueles com quem convivemos. Esta é a palavra de Deus para mim e para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.